Filho de Deus, uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem fala aos seus ouvidos é o pastor Isaías, fundador do Ministério e Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, que se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente, pois ao teu coração estará falando o Espírito Santo de Deus. Meus amados, eu quero fazer uma oração nesse momento, entrar numa palavra reflexiva, para que nós possamos ganhar força, para que a nossa mente, para que o nosso coração ele venha estar preparado para as grandes bênçãos de Deus e também para as lutas, as batalhas que nós podemos enfrentar, mas sabemos que Deus é fiel para nos abençoar. Nesse tempo tão difícil que estamos atravessando, o melhor caminho para poder ficarmos de pé, para alcançar os nossos objetivos, é estarmos bem com a palavra de Deus, estarmos bem com Deus. E Deus abençoará muito você, toda a sua família. Amém? Eu quero pedir a você que nesse momento vai estar nos acompanhando, está nos seguindo, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa aí deixar o seu ok, que você possa aí ativar o sininho. E com certeza Deus vai estar abençoando muito a sua vida. Sempre uma palavra de Deus para você, para a nossa vida, para a sua família. E Deus é fiel para nos abençoar. Eu quero fazer uma breve oração para entrar na palavra de Deus nessa tarde. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e soberano Pai, eu não sei como está o coração dessa mãe, o coração desse pai, mas eu creio, Deus, que o Senhor é fiel para abençoar e os fortalecerá. Eu quero pedir, ó Deus, uma unção, meu Pai eterno, extraordinária, para ministrar, ó Deus, esta palavra, porque, meu Pai, de mim mesmo, Jesus, eu não tenho nada para passar para ninguém. Eu sou apenas, Deus, uma ferramenta e quero me colocar sempre, meu Deus, nesta posição. Está, ó Deus, dentro daquilo que eu posso, preparado, meu Pai, para ser usado, Senhor, pelo Senhor, para que as vidas sejam alcançadas, ó Deus, para que as vidas sejam tratadas, abençoadas pelo Senhor. Nesta tarde, eu entrego, Deus, em tuas mãos e peço a ti, meu Pai, sabedoria, discernimento nesta mensagem, no nome santo de Jesus de Nazaré. E você que crê em milagres, você que crê no poder de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Filhos eternos, noiva do Cordeiro, simpatizante da nossa fé pentecostal, eu estou agora diante de um texto sagrado e é um texto muito até curioso, é um texto até muito forte para se ministrar, mas é um texto que nós precisamos de estar, como que eu vou te falar, tendo consciência, conscientizado dele. Porque nós vamos falar de um estado espiritual de Israel. A palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta tarde de sexta-feira, ela se encontra localizada no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e o texto sugerido é: os filisteus vencem os israelitas. Olha bem o título desse texto e você já pode imaginar o que vem por aí. Deus ele tem um tratar conosco, Deus ele tem um mover na nossa vida. E eu quero pedir a Deus que Deus venha cuidar de cada um de nós de uma forma muito especial. Amém? Vamos à palavra de Deus que está escrito em 1 Samuel capítulo 4, que fala assim: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do concerto era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E você não diga amém, mas você diga misericórdia. Meus amados, quando eu peguei essa palavra, e de vez em quando o Senhor me leva a ministrar essa palavra, eu penso muito nessa mensagem. Porque essa mensagem ela está falando de um Israel caído, de um Israel misturado com a idolatria, com a desobediência, com a obstinação, a rebeldia do coração dos israelitas. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Israel ele vai para o campo de batalha, um povo separado, um povo escolhido por Deus, e esse povo tinha tudo para ir a essa peleja contra os filisteus e vencer. Mas na primeira investida, caiu quase 4.000 homens à espada de Israel. Então eles voltaram para o arraial e começaram a questionar por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus. Vamos trazer para o campo de batalha a arca do concerto do Senhor. Porque a arca da aliança, a arca do concerto, ela representava a presença do próprio Deus. Dentro dessa arca tinha 3 coisas sagradas e eternas. Lá dentro tinha um pote de ouro contendo maná, que representa o pão vivo que desceu do céu. Lá dentro tinha a vara de Arão que floresceu, símbolo do sacerdócio levítico. E lá dentro tinha a tábua dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Só que essa arca que representava a presença de Deus, para Deus se manifestar, aqueles que a conduzia, aqueles que tomavam conta tinham que estar espiritualmente bem com Deus, para Deus se manifestar. Mas acontece que eles não estavam bem com Deus. Eles estavam em pecado, que eram os 2 filhos de Eli. Eli, ele era o sumo sacerdote, mas Eli, quando ele vai envelhecendo, ele começa a ficar obeso, engordar, ele começa a deixar as coisas de Deus na mão de seus filhos, que seriam seus sucessores, e simplesmente ele fica na zona de conforto. Praticamente Eli estava desviado dentro da igreja e desviado. Quando nós olhamos hoje a vida, às vezes, de muitos homens e mulheres de Deus, que estão deixando as coisas acontecer, revelia dentro da igreja, que não tem impulso para poder dominar, para consertar, para trazer a presença de Deus. Meus amados, acontece como aconteceu aqui. Nós estamos falando de anciãos, nós estamos falando de sacerdote, nós estamos falando de sumo sacerdote. E por que essa derrota? Enquanto alguns acreditavam que a arca da aliança no meio do arraial ia trazer vitória, muitos não sabiam de um detalhe. Deus ele não iria se manifestar, porque Israel precisava se santificar, Israel precisava de voltar para os pés do Senhor. Olha só o contraste desta palavra. Quando a arca da aliança chegou no meio do arraial, os israelitas jubilaram, gritaram de alegria, dizendo: agora a vitória vai ser fácil, agora nós vamos vencer. E partiram para cima dos filisteus. Mas os filisteus, quando ouviram aqueles gritos, eles falaram: a arca da aliança, o próprio Deus agora veio no meio do arraial. O que acontecia com esses homens? Eles eram pagãos, adoravam demônios,
mas eles sabiam muito bem que aquela arca, aquele artefato sagrado, ele representava realmente a presença de Deus. E onde Deus, o Deus de Israel, chegava, ninguém ficava de pé. Mas eles não sabiam de um detalhe, que aquele povo que servia a Deus estava em pecado. Aquele povo que servia o Senhor estava afastado do caminho do Senhor. Então hoje, quando nós analisamos e vemos, por que muitas das vezes não é generalizar, mas por que muitas pessoas que estão na casa de Deus estão amargando derrotas em questões tão simples da vida? Outra hora, algumas pessoas estão, amado, caminhando anos após anos debaixo de chicote, debaixo dos pés de Satanás, sendo tapete do adversário, quando era para ser cabeça, está sendo cauda. Porque muitas pessoas, como os israelitas nesta época, estão brincando de ser servo de Deus, estão brincando de ser crente, acham que tem, mas não tem, acham que pode, mas não pode. Quantas pessoas que estão me ouvindo nesse momento conhece alguém, sabe de um fato que infelizmente mancha a vida do sacerdote? Muitas das vezes a presença de Deus está tão longe daquele lugar, e às vezes a pessoa, alguns está acreditando tremendamente sem saber o que está acontecendo. Outros sabem muito bem que a presença do Senhor ali não está, por causa de fatos. E alguns acreditam que a vitória dele vai vir de qualquer maneira, não importa o jeito que ele esteja. Israel sabia que muita gente ali estava errado diante do Senhor, e mais do que tudo, os sacerdotes, filhos do sumo sacerdote, eram homens pecadores, eram homens que roubavam as ofertas de Deus, eram homens que tinham relações com mulheres dentro do tabernáculo onde ficava a arca do concerto. Então, isso trouxe para Israel queda. Eles caíram diante do inimigo. Eles tinham tudo para vencer, mas caíram. Você imagina que os filisteus tiveram temor. Hoje eu costumo dizer que muitos crentes pegou a mania. Vive de falar jargões, né? Está amarrado em nome de Jesus. O diabo não está amarrado. Está repreendido, está queimado, né? Eu repreendo, eu queimo, eu mando para o limbo do inferno. E às vezes o diabo está olhando e está dizendo: você não tem condições, você sabe disso. E eu não vou. Agora, quando a pessoa está cheia do poder de Deus, ele ordena e o diabo tem que sair. Ele ordena e o diabo está repreendido nas suas ações. Mas Israel, confiando tanto, porque acostumaram a brincar com Deus. Tem gente que acostumou a brincar com Deus. Não importa a lambança que ele esteja fazendo, ele acha que Deus é obrigado a operar milagres na vida dele do jeito que ele está. Não quer consertar sua vida espiritual, não quer consertar como ser humano, não quer consertar de jeito nenhum na vida. E olha o que aconteceu com Israel. Israel foi vencido 2 vezes. E na segunda investida, na primeira caiu quase 4 mil homens. Na segunda caiu 30 mil homens. No total foi 34 mil mortos nessa batalha. E o pior de tudo, os filisteus ainda capturaram a Arca da Aliança e levaram para sua terra. Amados, quantas pessoas estão, infelizmente, perdendo batalhas simples na vida? O que eu quero falar para você não é que eu estou apontando o dedo para você, mas eu estou advertindo você para você ter uma visão espiritual simples da vida. Existem coisas na nossa vida que nós sabemos que ela é errada. Nós fazemos por quê? Existe um cenário da nossa vida que nós sairmos um pouquinho de longe e olhar para aquele teatro, para aquele cenário, nós vamos entender uma coisa: peraí, isso na minha vida está dando errado, a culpa não é de Deus, a culpa não é só da circunstância da vida. Eu tenho que colocar minha vida no altar do Senhor. Eu tenho que dar um jeito de ser um cristão melhor, de ser um crente melhor. Eu tenho que dar um jeito de ser um homem, uma mulher melhor na sociedade. Eu tenho que dar um jeito de ser um espelho para as pessoas que estão me ouvindo, que estão me olhando, que estão me observando.
né? Porque não tem nada pior hoje do que os maus testemunhos, os péssimos testemunhos, testemunhos que estão denegrindo a imagem de Deus, a obra de Deus. Pessoas estão criando defesas contra o evangelho por causa de homens que falam uma coisa e vivem outra. E eu costumo dizer que ninguém consegue mentir 24 horas. Uma hora, aquela mentira, uma hora, aquela vida promíscua, aquela vida errada, ela vai vir à tona. Mas enquanto não vem à tona, enquanto na maioria das vezes a pessoa guarda os seus segredinhos a 7 chaves, os olhos de Deus, ele penetra nas mais distantes profundezas da alma do espírito, e ele sabe qual é a intenção do espírito. Então, o que é que nós temos que fazer para ter uma vida mais plena com Deus? Eu não estou dizendo para você que você vai conseguir consagrar tanto a sua vida, que você vai virar um santinho barroco, que nada na sua vida vai dar errado. Eu estou dizendo para você que pode vir uma batalha na sua vida, uma guerra, mas você vai vencer ela. O que não pode é as batalhas vencer você. O que não pode é as crises vencer você. O que não pode é como que eu vou te falar, as frustrações te paralisar, e frustrações causadas pela a próprio caminhar da vida no dia a dia. Por isso, eu gostaria que você pegasse essa palavra hoje e analisasse bem, porque nós estamos falando de um povo escolhido, de um povo separado, de um povo de Deus, mas um povo de Deus que tinha afastado do Senhor. Quantas pessoas hoje estão afastadas do Senhor por causa de um namorado, por causa de um relacionamento, por causa dos vícios, por causa das manias? Está dentro da igreja, faz campanha, vai para a igreja, aquela coisa toda, toma santa ceia, mas a vida não muda. A pessoa está cheia de traumas, está cheia de crise, está cheia de derrota. Muitas das vezes uma pessoa acha que ela é feliz porque ela está fazendo churrasco na laje dia de domingo, dia de sábado, porque está reunido com algumas pessoas ali, estão rindo, estão brincando, mas quando estão solitárias com a família, com o marido, com o seu cônjuge, no seu local de trabalho, às vezes até mesmo quando se assenta no seu quarto, na sua cama, essa pessoa começa a pensar em tantos fracassos da vida. É o desemprego, é as dores, é as mágoas, é as tristezas, enfermidades, tanta coisa. E isso é proveniente apenas de uma coisa: uma vida superficial com Deus. Eu quero falar para você que nessa época que nós estamos vivendo, época que muitas pessoas acham que servir a Deus você pode tudo, né? Que a maioria dos pastores que tem uma visão mais pentecostal, uma visão mais rígida, aquele pastor que está sempre, às vezes, exortando alguém, que isso não é mais para a nossa época, que o povo está mudado, que o povo não quer. Meu amado, sempre teve pessoas frias na fé, sempre teve pessoas relapsas na fé, fúteis na fé, sempre teve pessoas levianas na fé, mas sempre teve pessoas que fizeram a diferença. O evangelho não chegou nessa época, nesse século à toa. O evangelho chegou nesse século porque pessoas piedosas, pessoas que agarraram com Jesus, que abriram mão da sua vida para viver a vida que Deus queria, protegeram a palavra de Deus e deixaram suas heranças, seus legados. O legado de muitas pessoas é isso hoje. Você tem na sua mão, você tem no seu poder este livro aqui, ó. Esse livro chamado de Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Esse livro, ele rompeu séculos, passou por muitas histórias, passou por muitos caminhos até chegar até nós. Esse livro, ele custou sangue, a vida de muitas pessoas, a palavra de Deus, para que ela chegasse até o dia de hoje na nossa vida. Então você imagina que homens escolheram abrir mão da sua própria vida, do eu, do orgulho, do egoísmo, da avareza, para que nós pudéssemos chegar até aqui, para que a palavra chegasse até aqui, nós tivéssemos acesso a ela. Então, o que nós precisamos de fazer? Amado, não custa nada. Se a gente quiser ter uma vida sossegada, uma vida de paz, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar. Vamos olhar para dentro de nós, vamos pedir perdão a Deus, sabe? Um dia eu passei num determinado bairro e eu vi uma frase escrita no muro, que eu achei até interessante, né? Deus vê tudo, mas ele não é X9. Ele não é fofoqueiro, né? Então, é aquele negócio. O que a gente precisa
é de entender que Deus, ele não fala com quem não está no culto. Ele não fala com quem está ausente. Ele fala com quem está presente. Mas eu gostaria muito que você que está me ouvindo agora, se você puder pegar essa palavra, se você puder compartilhar essa palavra, compartilhe. Fale para alguém, olha, porque nós estamos vendo pessoas que falam, eu faço, eu aconteço, isso e aquilo, mas eu estou vivendo só derrota na minha vida, só dor na minha vida. Por que isso? Amado, não pergunte por que isso. Olhe para dentro de você. Seja sincero com você mesmo. E diga para Deus, Senhor, eu quero me consertar. Eu não quero repetir esse ano. Eu não quero repetir esse ano. Os anos que eu passei de fracasso, de dor, de sofrimento, eu não quero repetir. Eu quero ter uma vida plena com o Senhor. Eu quero ter uma vida abençoada com o Senhor. Eu quero ser um espelho, eu quero ser um testemunho para o Senhor desse mundo aí fora. Não vai depender só de Deus, depende mais de você do que de Deus. Porque quando a gente alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, Deus é fiel para nos abençoar. Por isso, nessa tarde, quero pedir a você que está me ouvindo de todo o coração, meu amado, vai valer a pena quando você olhar para a sua vida e falar, não, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um agente de milagre, eu quero ser uma pessoa que Deus pode contar comigo, que Deus pode me usar. Sabe por quê? Em todos os lugares que você estiver, cheio da unção de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, automaticamente Deus vai estar te usando para coisas grandes. Para coisas grandes. E não tem nada pior quando você olha dentro da sua casa, você está vendo a sua casa despencar. Você está vendo a sua casa embora por buraco, cair, né? Ladeira abaixo, a sua vida, nada dá certo, é sofrimento, é dor, deita bem, acorda bem e termina mal o dia, muda de emoção, de reações durante o dia, o seu emocional, ele oscila o tempo todo. Meu querido, o que nós precisamos? Precisamos de Deus, apenas isso, e Deus vai abençoar muito a sua vida. Está na hora de você chegar para Deus e falar para Ele, Senhor, eu preciso colocar a minha vida em ordem contigo. Porque eu quero te exaltar. Eu não quero falar de um Deus que faz milagre, mas eu não vivi o milagre. Eu não quero falar de um Deus que cura, mas eu estou doente. Eu não quero falar de um Deus da paz, mas eu vivo atribulado. Eu não quero falar de um Deus que alegra nosso coração, mas eu sou um poço de tristeza e amargura. Não. Fala para Deus. Eu quero me colocar na posição que o Senhor quer. Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero, Senhor eterno, ser para todas as pessoas um espelho. Quero refletir a glória do Senhor. E Deus vai te abençoar. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer exatamente no momento que você olhar e começar a pensar em Israel. Porque, meus amados, quantas pessoas te conhecem, nos conhecem, quantas pessoas olham para nós e dizem, nossa, eu olho para essa pessoa, para esse irmão, e ele diz que Deus é tão bom, que é maravilhoso, mas eu só vejo sofrimento na vida dele, eu só vejo tristeza na vida dele, é derrota anos após ano, só tristeza, só problema. Amado, parece que não, mas essas coisas que nós estamos, esses momentos que nós estamos vivenciando hoje no mundo inteiro, é um momento em que a igreja precisa se posicionar, e a igreja é eu e você. A igreja somos nós. A igreja é você que está me ouvindo agora, que quando você anda, quando você fala, você está exalando o bom perfume de Cristo. Você é o porta-voz, você é a carruagem que conduz o Espírito Santo. Onde você chega, automaticamente, você tem que ser um canal de bênção para Deus, e Deus irá te abençoar rica e poderosamente. Eu não sei se você nessa tarde está entendendo, mas aqui nós pegamos um grupo de pessoas que vai perguntar para Deus, anciãos, por que o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos? E sabe o que eu acho interessante? É isso que o meu coração treme. Porque o capitão dos filisteus, quando viu a arca chegar, se atemorizaram, viu a alegria de Israel, eles não sabiam que Israel estava literalmente caído espiritualmente, mas eles temeram. Mas o capitão falou assim, sede homens e pelejai, para que nós não venhamos servir aos hebreus como eles nos serviram, porque nós bem sabemos quem é esse povo. Amados, ele disse, sejam homens, tenham coragem, pelejem com garra, com determinação, para nós não cairmos na mão deles. Que coisa maravilhosa. A palavra desse homem
inspirou soldados que já tinha de Deus uma ordenança para poder operar milagre. Você imagina, para vencer aquela batalha. Então você imagina que muitas das vezes você está num determinado lugar, a arca está lá, a presença está lá, mas se manifestar é um detalhe. Muitas das vezes Deus está no culto, mas ele não se manifesta. Por que que não se manifesta? Porque às vezes a pessoa chega perto de Deus e quer o milagre, mas não quer olhar para Deus e dizer: Senhor, eu peço a ti perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Eu peço a ti perdão pela vida promíscua que eu estou levando, pela vida de mentira que eu estou levando. Senhor, me perdoa, lava-me, e a partir de hoje, o Senhor me concedendo perdão, eu não vou errar mais. Porque existe pecados que são primários. Existem coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Não adianta alguém chegar e falar: sabe por que muita gente fica mordido com o pastor que prega exortação? Porque ele sabe que ele está errado, mas ele não quer mudar. Ele quer viver de aparência. Ele quer viver de teatro. Ele quer colocar uma máscara. E quando é confrontado pela palavra de Deus, a arma dessa pessoa é se levantar contra o pregador. É se levantar contra o homem, contra a mulher que está ministrando palavra. E na verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e acreditar que aquela palavra é para a minha vida. Talvez você espere o Salmo 23, mas o Senhor dá Jeremias 23. Talvez você espera um texto para falar para você de uma prosperidade, mas Deus vai falar de conserto para você. Meu querido, presta bem atenção numa coisa que eu vou te falar. Tem história de um homem, que esse homem um dia chegou para Deus e falou: Senhor, ele era diácono numa igreja. E ele disse: Senhor, eu quero uma loja de carros, uma concessionária de carros. Eu quero trabalhar com carros usados. E Deus então deu àquele homem uma concessionária. Aquele homem vivia uma vida muito apertada financeiramente. E esse homem então começou a trabalhar. E a esposa dele, ela era líder do círculo de oração. E ela na igreja. E aquele homem, toda vez que terminava o expediente, ele tinha uma secretária para sair. Ele tinha uma cliente para poder sair. E às vezes falava com a esposa trabalhando até tarde, mas na verdade estava nos motéis da cidade, né? Parou de ir na igreja, parou de dizimar, parou de ofertar. Mas num daqueles dias, a esposa dele apertou nas orações e falou: Deus, eu quero meu marido comigo de volta. Eu quero ele dentro de casa, eu quero meu marido ofertando na igreja, dizimando na igreja. A igreja precisa, pai. Só aí um dia ele marca de sair com a sua secretária. E a secretária deu um bolo nele, não foi. Então ele chegou mais cedo em casa. E na hora que ele chegou em casa, o filhinho dele virou e falou para ele, ô pai, que bom que o senhor está em casa. O filho dele tinha 7 anos de idade. Aí ele falou: tudo bem. Na hora da janta, sentaram na mesa. E aí o filho dele falou: pai, faz uma oração com a gente. Aí ele falou: meu filho, eu estou tão cansado que eu não consigo orar. Eu estou tão cansado. Aí o menino falou: pai, a minha mãe varre a casa, a minha mãe lava a roupa, a minha mãe me leva no colégio, me busca no colégio, a minha mãe cuida tanto de mim, cuida do cachorro, cuida dos passarinhos. E a minha mãe, na hora de jantar, pai, a minha mãe ora comigo. Aí a mulher virou e falou: filho, deixa que eu faça oração, papai está muito cansado. E orou. Na hora de dormir, aquele homem foi dar um beijo no filho, e o filho falou: papai, me conta uma história para eu poder dormir. E ele disse: filho, eu estou tão cansado que eu não consigo contar uma historinha para você. O menino repetiu a mesma coisa: ô pai, papai, a minha mãe, ela me leva no colégio, minha mãe me leva para passear, a minha mãe cuida da casa, a minha mãe faz tudo, papai. E na hora de eu dormir, a minha mamãe conta uma história para mim. Conta para mim. Ele falou: não posso, eu não consigo. E aquele menino
olhou para o pai e falou assim: pai, eu quero ser igualzinho o senhor quando eu crescer. O Espírito Santo naquele dia pegou aquele homem. E aquele homem deu um grito e disse: não, meu filho, você não pode ser igual a mim. E começou a chorar. Porque aquele momento que já há 6 anos não acontecia mais dentro de casa, mexeu com o coração daquele pai. Aquele pai viu que o filho dele de 7 anos de idade tinha um grande relacionamento, a esposa continuava uma mulher de Deus na igreja e ele com a vida toda bagunçada. Carteirinha de diácono enfiado dentro da carteira. E aquele homem não ia mais na igreja, não ofertava. A sua loja começou a ter problemas financeiros. Aí, nesse momento que ele deu um grito, falou com o filho que não, que o filho dele tinha que ser melhor do que ele, a esposa entrou. No que a esposa entrou, ela disse para ele: eu sei o que você está fazendo. Eu sei das mulheres. Eu sei de tudo que você está fazendo. Como que está a sua vida? Ele disse: mas então por que você não separou de mim? Você poderia ficar com tudo que eu tenho. E ela olhou para ele e disse: eu não casei para Satanás destruir meu casamento. Eu estou no círculo de oração da igreja. Eu sou líder do círculo de oração. Deus me colocou lá. E eu oro para o ministério, eu oro para todas as famílias, eu oro para a nossa família. Hoje, você tem 2 caminhos. Ou você volta para Jesus agora, ou o Senhor vai ceifar aquela loja e vai ceifar a tua vida. Aquele homem reconciliou com a família, com a igreja e mudou aquela história. Amados, quantas das vezes o Senhor coloca nas nossas mãos bênção e de repentemente aquilo começa muito bem enquanto nós estamos andando com Ele. Mas quando a gente abre mão de Deus, a gente vê todo aquele castelo desmontar. A gente vê as finanças indo embora, a dificuldade chegar, a doença chegar, os problemas chegar. E a gente fala: não, eu tenho Deus comigo. Como é que você está, varão? Tá tudo bem, tá tudo na bênção. Família está destruída, a vida está destruída, a casa está destruída. Amado, está na hora da gente parar e prestar bem atenção. Quando a gente diz assim: Satanás está debaixo dos nossos pés, vamos ser sinceros. Quem está debaixo do pé de quem? É uma pergunta. Quem está debaixo dos pés de quem? O nosso Deus não mudou? Ele continua o mesmo. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos exaltar. Mas Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Ele quer que nós estejamos ligados com Ele. Para fazer a vontade dEle, Ele vai nos abençoar. Então, nessa tarde, eu quero pedir a você de todo o meu coração. Nós vamos orar a Deus. Às 22h30 eu tenho uma palavra de Deus para a nossa breve reflexão. E às 23h45 a oração da fé, a oração da noite. Mas hoje nós estamos na nossa igreja na Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. E eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe. Quem sabe você que está me ouvindo agora, em Juiz de Fora, você não tenha disponibilidade para estar conosco hoje em oração. Venha de máscara, né? Ali nós estamos ali com poucas cadeiras reduzidas para não aglomerar pessoas. E eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe muito. Amém? Que Deus te dê forças para que você possa se levantar, entrar na batalha e vencer a batalha e não voltar ferido para casa, fazendo perguntas das quais você sabe a resposta. Nessa tarde, eu quero orar a Deus, quero pedir a Deus que Deus te abençoe muito. Eu quero mandar um abraço porque eu tenho certeza que está ligado nesse momento com a gente, o Felipe, né? Que Deus abençoe o Felipe, que é a sobrinha da pastora Conceição, que está fazendo aniversário hoje. E que Deus abençoe muito em nome de Jesus, que Deus possa honrar muito em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço carinhoso para meus filhos também, o Diego, lá em Cataguases, o Jefferson, lá em Teresópolis. Que Deus abençoe muito meus filhos. A saudade do seu pai é muito grande. Em breve vamos estar juntos, para mim dar um abraço em vocês em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero clamar a Deus com você. Quero pedir a Deus que Deus te abençoe muito. Vamos falar com Deus? É momento de oração, é momento de milagres. Grande Deus e soberano Pai, nesta tarde de sexta-feira, eu quero te agradecer porque hoje, Deus, pela manhã, milagres foram contados na igreja.
Pessoas estão sendo abençoadas ali naquele lugar. Bênçãos, ó Deus, estão sendo derramadas ali naquele lugar. Já temos testemunhos, meu Pai, de curas ali, Deus, de câncer, nódulos, ó Pai. Ó Deus, toda suspeita maligna de um câncer caiu por terra. Ó Deus, depressões, meu Pai, sendo curadas. Eu quero, Deus, entregar este povo que nesse momento está ligado, meu Pai, na oração. Eu quero entregar, meu Pai, teus filhos, Senhor, que tem feito, meu Pai, de tudo, Senhor, para ter uma vida plena contigo. Mas às vezes, ó Deus, as adversidades da vida têm levado pessoas, ó Deus, ao engano, meu Pai, aos erros, meu Pai. Ó Deus, eu quero pedir que nesta tarde o Senhor venha abençoar a vida desse homem, desta mulher, a vida desse pai de família, a vida dessa mãe de família. Eu quero, Deus, entregar, meu Pai, nas tuas mãos agora, Senhor, cada vida, meu Pai, cada pessoa que se encontra, meu Deus, em aperto, meu Pai, em sofrimento. Eu te peço, meu Deus, que nesta tarde a tua glória venha sobre esta família, venha sobre este empresário, esse pai de família, ó Deus, este obreiro, Senhor, este levita, esta pessoa, meu Pai, que afastou Deus da tua casa, essa pessoa que está andando tão desanimado, aqueles cultos corriqueiros, meu Pai, aonde a pessoa vai para a igreja de um jeito e volta, Senhor, do mesmo jeito ou pior. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor dê sentido à vida desta pessoa. Se Satanás tem cegado, tem ensurdecido, se Satanás tem anestesiado suas mentes, ó Pai, e não tem deixado muita gente ouvir, perceber a palavra, entender a palavra, que o Senhor nessa tarde venha repreender tudo que não presta, todo mal, meu Pai, que o Senhor abra as comportas do céu para abençoar esta vida. Querido Deus, o Senhor venha libertar, curar, transformar pelo teu poder, e nada, absolutamente nada será barreira na vida desse homem, na vida desta mulher, meu Deus. Quebra as cadeias nesse momento, opera sinais e maravilhas, ó Pai, transformando essa crise, essa derrota numa grande vitória, essa doença na cura. Toma, meu Pai, essa crise emocional, espiritual, sentimental, familiar, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor. Neste momento, eu quero pedir em especial, meu Pai, que o Senhor vá de encontro à vida, meu Pai, do Claudinei, que é sobrinho, meu Pai, da nossa irmã Eliane, lá em Carangola. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, aquela vida. Abençoa, meu Pai, toca naquela enfermidade, porque quarta-feira, na oração da intercessão, foi muito forte. O Senhor visitou aquele rapaz. Eu te peço, cobre ele com a tua presença. Eu entrego, meu Pai, a nossa irmã Lucilene, o Augusto, seu esposo, meu Pai, toda a sua casa. Eu peço pela vida da Eva Júlia, meu Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos cada vida que tem nos acompanhado, cada vida que tem, meu Pai, estado ligado conosco. Que o Senhor os abençoe rica e poderosamente com toda a sorte de bênção. E só você que crê no poder de Deus, você diga amém. Você diga graças a Deus. Amados, hoje eu cheguei na nossa igreja 4 horas da manhã. Ministrei a palavra cedo. Atendi pessoas. Vim para casa. Hoje não teve programa de rádio, não fui na rádio. Mas em nome de Jesus irei amanhã com certeza. E uma jornada, ministrando a palavra, orações, clamor. E eu quero pedir muito a Deus. Que Deus possa plantar uma semente de confiança no teu coração. E muito em breve, você vai estar junto conosco na nossa igreja. E você vai sentir uma coisa muito forte no teu coração. Que Satanás não presta. Mas Jesus de Nazaré é bom. E o seu amor dura para todo sempre. Uma boa tarde. Fica com Deus. Quem sabe logo mais na nossa igreja, às 7h30 da noite, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso. Ou quem sabe, às 22h30 estaremos juntos novamente. E 15 para meia-noite, na oração da noite, em nome de Jesus. E você vai ter acesso a alguns testemunhos que vão ser colhidos, estão sendo colhidos. Você vai ver o que Deus tem feito na nossa igreja. E Deus vai abençoar muito você. Deus vai plantar uma semente de esperança, de fé. E você chegará até nós, trazido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe de uma coisa?
Se Deus é por nós, amado, ninguém pode ser contra nós. Agindo Deus, ninguém impedirá o milagre de acontecer. Fique com Deus, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.